Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma semana para a gente continuar aquele assunto que a gente estava falando, que é em relação à confiança. Então, semana passada a gente abordou um tema interessante. A gente abordou um tema que, dentro da confiança, que acontece muito na vida das pessoas, que é quando a gente não se sente seguro, não se sente confiante da decisão que a gente tomou. Então aí tudo quando dá errado, ou seja, as coisas que com toda certeza começam a dar errado, e aí você começa a olhar para trás. Você olha para trás e diz: caramba, será que realmente essa foi a decisão certa? Será que realmente é isso que eu tenho que fazer para minha vida? E aí você fica, remoendo tudo aquilo que acontece com você devido à falta ou à ancoragem da sua confiança no lugar errado. No lugar errado não, na pessoa errada. Então, quando você começa a colocar sua confiança, lembra quando a gente tá aqui, eu acho que é na terceira parte ou é na quarta parte desse termo de confiança. Então, quando você coloca a confiança na pessoa errada, ou seja, na sua falsa versão de você mesmo, você começa a querer olhar para trás. Você começa a querer olhar para trás, que eu acabei de olhar para trás, que o passarinho derrubou aqui um galho. Então você começa a querer olhar para trás e aí você fica sempre nessa pergunta de: caramba, será que realmente é isso que eu tenho que fazer? Será que realmente esse é o caminho? Então você começa a surgir muitas dúvidas no seu pensamento, que ali é onde está ancorado a sua falsa versão. Então, por exemplo, tem um livro interessante que ele se chama O Jogo da Vida. Então, nesse livro ele faz uma analogia, como os conceitos do futebol, ele consegue extrair esses conceitos, o autor, que é o Brunet, ele consegue extrair esses conceitos para a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. E ele fala que os jogadores, se você olhar, principalmente agora que a gente está na Copa do Mundo, se você olhar, você vai sentir dos jogadores que a confiança está em primeiro lugar, pô. Ou seja, se você não tiver confiante, se você não tiver seguro de quem você é, do que você é capaz de fazer, do que o seu time nesse exemplo de futebol é capaz de entregar e se preparou para aquilo, você está perdido. Então, se você entrar num campo que no nosso caso é, se você entrar num campo da vida sem confiança ou ancorado a confiança na pessoa errada, você vai ser engolido pelo jogo, que no caso é a vida. Então a gente tem que ter muita certeza e confiança na pessoa certa, que estamos no jogo certo, que estamos no caminho certo, que tomamos a decisão certa. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque isso aconteceu comigo, pô. Isso aconteceu comigo e é bem complicado quando você tá na situação que eu estou, no momento que eu estou, no caminho que eu estou, na decisão que eu tomei, sem confiança. Então você não se mexe, você não se move, entendeu? Você fica: caramba, e agora? É olhar para trás, pedir desculpa, quero voltar e acabou. É só isso que passa na sua cabeça. Então, por isso que eu estou dizendo, você está confiando em quem?
Em quem está a sua ancoragem da confiança? Aonde você está se confiando? Você tem que olhar para onde você está ancorando a sua confiança e dizer que traz uma passagem bem massa agora que veio na cabeça, que o princípio milenar ele fala de uma casa, quando o homem, ele constrói a sua casa sobre a rocha e quando o homem constrói a sua casa na areia. Então, quando o homem constrói a sua casa na areia, uma das parábolas que ele fala, quando o homem constrói a sua casa na areia, vem a tempestade e o vento e leva aquela casa, porque ela está ancorada num lugar que não é seguro, não é fixo, não tem uma profundidade suficiente para segurar tempestade, vendaval, chuva, terremoto e essas coisas. Mas aquele homem que construiu a casa na rocha, veio tempestade, veio vento, veio vendaval, veio tudo que é intempéries, tipicidades climáticas, e aí a chuva, o vento, a tempestade não conseguiu levar a casa porque ela estava ancorada na rocha. E trazendo essa ilustração para cá, então a areia, a casa em cima da areia, é a mesma coisa de você ancorar a sua confiança, a sua expectativa, a sua coragem em cima do seu pensamento, que é a sua falsa noção de eu. Tudo aquilo que foi construído, lembra que eu falei? Tudo aquilo que foi construído ao longo do tempo que condiciona quem você é hoje, é a sua casa sobre a areia. Então você tem que escavar, mas escavar fundo, e fundo mesmo, para você conseguir construir e ancorar e fixar sua base na rocha. Porque quando a sua confiança está ancorada, construída, enraizada na rocha, aí pode vir tempestade, pode vir o que for, você está totalmente focado e decidido daquilo que você quer buscar, daquilo quem você quer ser, o que você quer almejar. Você está enraizado no agora, sempre buscando aquela intenção que você está com confiança e sabe que aquilo vai acontecer. Quimicamente falando, neurocientificamente falando, isso tem uma base muito sólida que eu posso trazer para vocês depois, que é a neurociência da manifestação. Beleza? Então, quando você está nesse processo, você percebe uma coisa. Quando você está nesse impasse, quando você está ancorado na areia, acontece uma coisa interessante. Porque se você parar para observar, você vai entender que sem confiança, você se entrega totalmente na mão de quem quer te controlar. Vocês já pararam para perceber isso? Que quando você não tem confiança, você começa... Entenda, quando você está ancorado, a sua confiança, a sua casa na areia, qualquer vento que bate, qualquer tempestade que bate ali, você começa a entender que a sua base não é fixa, então você começa a tentar se agarrar em alguma coisa que é fixa, que é segura, que é estável, porque aí você vai ter a certeza que você vai balançar, mas você vai estar ali segurando. Então, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você não tem a confiança que você deveria ter em você mesmo, agora você de verdade, você começa a se ancorar na confiança
das outras pessoas. Então é aí quando você se entrega para as outras pessoas, para aquelas pessoas que você está ancorado na confiança dela te controlar. Então é aí quando você olha para trás, é aí que você se submete a várias coisas. Por exemplo, se fosse, no meu caso, a voltar ao meu antigo emprego, a voltar a ser CLT, porque a minha confiança não está em mim, então eu tenho que me confiar nos outros para poder ter a certeza que eu vou estar seguro, que pode acontecer qualquer coisa, mas pelo menos no final do mês eu vou ter o meu dinheiro. Então essa é a confiança que você não tem, mas você se ancora nas outras pessoas. Então, partindo desse princípio, você deixa de viver para viver o sonho das outras pessoas, a qual você está ancorado a sua confiança na casa da rocha de outra pessoa. Vê que complexo isso. Vê que profundo também é o que eu estou acabando de te dizer. Porque se você não estiver ancorando a sua confiança no seu verdadeiro eu, que é a sua casa edificada sobre a rocha, você vai estar ancorado na casa ancorada e fixada e construída na areia. Qualquer coisa que acontecer vai levar você. E aí você joga a sua âncora na rocha do vizinho. E aí é quando você se submete ao controle de outras pessoas, porque você não consegue tomar o seu próprio rumo. Então, quando você ancora nas outras pessoas, você começa a regredir o seu sonho, regredir o seu objetivo, regredir as suas expectativas, desejos e por aí vai, para alimentar o sonho, o desejo e a confiança daquela outra pessoa. Então você começa a se submeter a outra pessoa, e isso é bem complicado, tanto aqui, quanto externamente na sua vida. Então a gente precisa entender que existe um ditado que eu adotei para mim, como vários outros que eu fui desconstruindo ao longo do tempo, que é aquela de tá com medo, vá com medo mesmo. Então eu parei um pouco para pensar e eu disse, caramba, se eu tô com medo é porque em algum momento eu não estou tendo a confiança que eu deveria. Então, se eu não tenho a confiança que eu deveria, eu vou ancorar a minha base, ou seja, eu vou ter mais conhecimento, eu vou buscar mais entendimento daquilo que eu quero fazer, porque o entendimento e o domínio de alguma coisa, ele te gera mais confiança. Então, toda vez que você começa a solidificar a sua base, que é buscando conhecimento sobre você, sobre o que você quer fazer, você começa a ter mais confiança automaticamente, porque aquilo que você domina, aquilo que você conhece, aquilo que você se dedica a aprender, você sabe o que fazer e como fazer. Então, eu sempre digo, agora, eu reformulei, tá com medo? Vá munido de conhecimento e não de vá com medo mesmo. Então, tá com medo? Se municie de conhecimento, de entendimento, de sabedoria, de discernimento daquilo que você quer fazer, e aí sim a confiança ela vai vir, porque você está com base sólida daquilo que você quer fazer. Então, tudo isso eu quero lhe mostrar e eu estou trazendo para você
porque além de acontecer comigo, eu comecei a perceber que caramba, isso acontece com outras pessoas. Eu conversando com amigos próximos, com pessoas próximas, eu disse caramba, e às vezes que eu falava e às vezes que eu falo, que eu oriento, é como se eu estivesse conversando com você aqui, é a mesma conversa que eu tenho com um amigo meu. Então eu sempre faço esse contexto final, que é até Joel J, que eu peguei dele, que assim, quando eu escutei isso dele num encontro e num evento que eu fui, eu caramba, fixei aquilo e eu disse não, cara. E isso também está na passagem no princípio milenar, que ele diz assim: o que adianta ter luz se você não ilumina? O que adianta você saber de tudo isso, você entender de muita coisa e estar o tempo todo se aprimorando, se aperfeiçoando, se você não está iluminando outras pessoas? Então, essa pergunta, essa frase, ela tocou tão fundo no meu coração, que é por isso que eu estou aqui nas redes sociais, que eu estou aqui transmitindo essa luz que um dia eu recebi, e eu não posso ficar somente para mim, escondido ali debaixo da mesa, iluminando apenas o que eu preciso e o que eu quero iluminar. Negativo. Eu vou colocar, como o princípio milenar diz, eu estou colocando essa luz em cima da mesa para iluminar todas as pessoas que estão em minha volta. E se você está aqui assistindo, você também está, né, no meu círculo, na minha volta, e eu também quero te iluminar do mesmo jeito que eu estou me iluminando. Beleza? Então, forte abraço, vamos nessa, que a vida tá aí e ela precisa ser muito bem vivida.